Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados alunos. Hoje, 29 de abril, aula Mineralogia e Petrografia. Na semana passada, nós terminamos em sulfatos, a classe dos sulfatos. E hoje a gente vai começar a classe dos fosfatos. O que seria os fosfatos, né? Qual o porquê dessa classe ter sido separada, né, de uma forma, né, distinta, assim como todas as outras classes? Fosfato são minerais, no caso, né, baseados no elemento químico fósforo. Na tabela periódica, o fósforo é aquele elemento químico que tem a letra P. Né? E a classe dos fosfatos, ela é baseada no fósforo ligado a 4 oxigênios, basicamente. Né? Pode ocorrer algum outro mineral da classe dos fosfatos, que pode ser 3 ou 5 ou mais ou menos oxigênios, mas a base, né, das ligações iônicas, né, na verdade covalente, né, do oxigênio com fósforo, é o oxigênio, 4 oxigênios ligado a um átomo de fósforo. Então, se você pensar que termina com oxigênio, era para ser um óxido. Mas devido às suas características, esses minerais foram separados numa classe à parte, chamada fosfatos. Né? Então, vamos ver e entender o que seriam os minerais, o que são os minerais fosfatos. Primeiramente, né, o fósforo e 4 oxigênios, que é a parte aniônica da molécula, ligada a metais e metais alcalinos, né, dos mais variados tipos. Isso é o que fez com que se separasse essa classe dos fosfatos de uma classe. Segundo, qual a principal utilidade dos fosfatos? De uma maneira bem simples e básica: fertilizantes e pólvora. Quando o ser humano descobriu a pólvora na China, no século VII, século X, não sei, da era cristã, uma nova modalidade de guerra. Olha só como é que um detalhe de um simples elemento químico, a descoberta e o uso de um simples elemento químico mudou completamente a maneira como o ser humano faz guerra, que é a pólvora. Os primeiros grupos humanos a utilizarem a pólvora foram os chineses. Eles descobriram, em jazidas de fosfato, que quando você atrita uma pedra em outra pedra, do qual você contém fósforo nas proximidades, e esse atrito quando você atrita uma rocha, qualquer mineralogia, de qualquer composição, não interessa, você gera faíscas de fogo, devido a esse atrito. E esse atrito, essas faíscas, caso sejam feitas em rochas ou minerais fosfatados, com excesso de teor de fósforo, ou uma dessas faíscas cai no fósforo, ela reage inicialmente como uma chama. Daí o ser humano descobriu a pólvora. Então, pólvora, gente, é meramente fósforo. O nome daquele objeto que a gente tem, a caixinha de fósforo, o nome dele não é mera coincidência, porque aquela cabecinha marrom ou vermelha do palito, aquilo ali é o quê? É um fósforo que está ali concentrado, e o palito de madeira. Então, fósforo não é o nome daquele objeto que você risca o palito e tal. Não, fósforo é o nome do elemento químico mesmo, né? Então, o ser humano descobriu o uso, e essa nova forma, de ferramenta para poder criar fogo, e depois utilizando a forma de armas, que mudou toda a história da guerra humana, ao longo do tempo, é claro, não foi de uma vez, através dos minerais fosfáticos. E o outro uso é os fertilizantes. Os minerais fosfáticos são excelentes fertilizantes, no uso mesmo, de adubo, para plantas, na agricultura. Do que o ser humano tem usado. O uso de fertilizantes é mais recente em relação à descoberta da pólvora. Fertilizantes foi do século XIX e XX para cá, que o ser humano descobriu o uso desses minerais com esse atributo, para fertilização de plantas. E também tem outras substâncias, que são encontradas nos fosfatos, elementos terras raras, que é aquela parte da tabela periódica que tem uma coluna na horizontal, duas colunas na horizontal, na parte inferior da tabela. São os elementos terras raras, usados na indústria dos mais diferentes meios e fins, e o elemento radioativo césio e tório. Eles são encontrados no mineral da classe dos fosfatos, que nós vamos falar dele daqui a pouco. É um elemento radioativo, natural. Os elementos radioativos, urânio, tório, césio, potássio radioativo,
eles são elementos naturais. Às vezes a gente tem essa ideia que a radioatividade é uma coisa 100% criada, feita pelo homem. Negativo. Os elementos radioativos, eles são naturais, eles ocorrem nos minerais e nas rochas do planeta. O que faz a radioatividade ficar potencialmente nociva à saúde humana é o enriquecimento, você concentrar, né, o plutônio, ou o urânio, ou o tório, ou o césio, ou o potássio radioativo. O potássio ele também tem um isótopo que é radioativo. Então isso é o que gera o câncer, que gera, né, todos os malefícios para a saúde humana, né, da radioatividade. Mas dentro do mineral, se o mineral o teor for mais baixo, ele é inofensivo para a saúde humana. Na verdade não é 100% inofensivo não. Não é muito bom ficar exposto demasiadamente, mas é praticamente inofensivo. Já dependendo do mineral, se ele tiver muito urânio, por exemplo, aí já pode ser prejudicial, né? Existem minas que têm minerais radioativos em abundância, do qual a exploração não é necessariamente desse mineral radioativo, né, desse elemento radioativo, que os trabalhadores têm que fazer revezamento, né? Fica no máximo uma quantidade de dias, depois tem que sair para tirar, né, um pouco essa exposição, né, desses elementos radioativos nos minerais. Né? Não é aquela radioatividade a ponto de você chegar e já começar a passar mal, né, já sendo contaminado, não. Mas se você pensar que o cara está ali exposto durante semanas ou meses, isso pode ser prejudicial. Então tem que fazer o revezamento de folga. Algumas empresas fazem isso. Então vamos lá, os minerais, né, da classe dos fosfatos, né, agora que eu estou colocando algumas imagens aí, né, são o principal de todos, o mais representativo dos fosfatos é a apatita, né, um fósforo oxigênio, né, que é a parte aniônica da molécula, ligada ao cálcio e também com flúor, hidroxila ou cloro. A apatita ela é bem variável, né? Tem a apatita que tem maior teor de flúor, outra maior teor de cloro, outra maior teor da hidroxila, então costuma ter algumas variações de soluções sólidas, né? Que a gente viu isso lá atrás, né? Do mineral, do qual a porcentagem pode variar desses elementos. Então a apatita também é como usada como pedra semi-preciosa, né? Mais nessa disciplina mineralogia, mais para o final dela, o último capítulo nós vamos estudar um pouco, né, de gemas preciosas e semi-preciosas. Então a apatita ela serve como fósforo, né, fertilizantes, ocasionalmente cloro e flúor, não é muito comum, mas dependendo do teor pode ser usado. O outro mineral é a brasilianita. Sim, brasilianita, o nome do Brasil. Esse mineral foi descoberto no Brasil e o cara que descobriu deu o nome do Brasil, brasilianita. É um fosfato, não tem muito o que acrescentar sobre ele, né? Um fosfato, né, hidratado de alumínio e sódio. Não tem muito uso na indústria, não. Talvez como gema semi-preciosa. Lazulita, um mineral azul muito interessante, muito bonito, né? Um fosfato hidratado de alumínio, ferro e magnésio, do qual ele também deve ser, muito provavelmente, usado como pedra semi-preciosa. Não é muito, eu nunca ouvi falar dessa gema, mas devido a essa cor, essa característica dela, ela pode muito provavelmente perfeitamente ser usada como gema semi-preciosa. Monazita, outro mineral bem representativo, né, dos fosfatos, que esse sim contém terras raras, contém elementos radioativos. Em Vitória, no Espírito Santo, tem uma praia que chama Areia Negra, Praia da Areia Negra. Todos esses minerais pretinhos, esses grãozinhos dessa praia, são monazita. Então ela é uma praia com elemento radioativo, tório, césio, mas não a nível de ser prejudicial à saúde, tanto que eles falam que é bom para a saúde, né? Entre aspas, né? Você passar aquela areia no corpo para tirar, talvez, micose, etc. O ser humano acredita em várias coisas. E um outro interessante é a turquesa, que é um mineral, também, né, no capítulo que a gente vai entrar mais para o final, de gemas semi-preciosas, é um mineral muito adorado pelo ser humano ao longo do tempo aí, é um fosfato de cor azul turquesa. Então é isso sobre os fosfatos. Vimos os principais representantes dessa classe, né, a classe dos fosfatos baseados no elemento químico fósforo como grupo funcional, né, a parte aniônica da molécula. E agora, de todas as principais classes que a gente falou, né, que nós entramos aqui, eu vou entrar na parte dos silicatos. Então nós vimos de elementos nativos até fosfatos, são dentre todas as classes minerais as mais abundantes,
E agora a gente vai entrar na mais abundante de todas, que é os silicatos. Pensa no mineral que é mais comum que toda a composição química do planeta, é o silicato, ou seja, 90% ou mais das rochas da crosta, do manto terrestre, são minerais silicáticos. O principal representante é o quartzo, que nós vamos ver mais adiante, porque os silicatos são uma classe tão grande de minerais, né, que eles separaram em grupos e, por sua vez, em subgrupos dentro de um mesmo grupo. O quartzo é um tectosilicato, a gente vai ver mais adiante. Eu vou começar com a molécula mais simples dos minerais silicáticos. Os silicatos, via de regra, antes da gente entrar nos grupos dessa classe, eles não são muito interessantes na mineração, como os óxidos, como os sulfetos, como os fosfatos, sulfatos, carbonatos, elementos nativos. Não é muito comum você ter uma mineração de silicato, porque é um elemento que o teor dos elementos metálicos nesses minerais não é tão alto. Então não é muito tradicional, não é muito comum a mineração de silicatos. Não é muito comum, eu não disse que é inexistente, mas não é muito comum. O principal uso, digamos assim, que pode gerar renda, dinheiro dos silicatos, por serem minerais vítreos baseados em silício, aquele brilho de vidro, seria no uso de pedras preciosas e semipreciosas, né? O capítulo mais adiante que a gente vai ver no final da matéria. Então, os silicatos eles não são minerais muito interessantes na mineração, exceto caso o determinado mineral seja bem formado, euédrico, com pouquíssima contaminação, para ser uma pedra preciosa ou semipreciosa. Logo, interessante de se estudar silicatos, digamos assim, para um geólogo na faculdade, é porque 90% do planeta é feito disso. Tirando o núcleo, que é metálico, ferro, níquel, o resto é silicato, ou seja, nosso planeta, como eu já devo ter dito, ou se eu não disse, eu vou dizer agora, seria uma bola de metal, uma bola de vidro com núcleo de metal. Isso é que é o planeta que vocês estão pisando. Por que vidro? Porque o vidro, gente, é um mineral quartzo beneficiado. Você pega o quartzo, derrete ele, tira as impurezas e fabrica vidro. O quartzo é um silicato. Todos os minerais da classe silicatos têm o silício e o oxigênio na molécula. Todos, sem exceção. Por isso foram separados nessa classe. Partindo do pressuposto que o quartzo é o que fabrica vidro, você tem sílica, que é a molécula da sílica, né, do silício oxigênio 2 ou oxigênio 4, presente em todos os minerais silicatos. E a grande maioria deles tem um brilho vítreo, são translúcidos a transparentes, alguns são opacos, ok? Mas eles têm essa característica vítrea, do brilho vítreo. Nem todos têm, mas a grande maioria tem. O feldspato leitoso mesmo não tem o brilho vítreo. O quartzo leitoso também não tem o brilho vítreo, mas vários outros minerais têm esse brilho vítreo, não é? Então vamos lá, o primeiro grupo dos silicatos, que como eu falei, eu vou começar dos mais simples até o mais complexo. O mais simples devido à maneira, né, como a molécula da sílica está ligada, né, aos elementos que compõem esse mineral. Então, são o grupo dos nesosilicatos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. A gente vai começar com os nesosilicatos, que é a maneira mais simples. Na faculdade, a minha professora fez o contrário, ela começou com os tectosilicatos, que é a mais complexa. Ela deveria ter feito o contrário, começar nos nesosilicatos. Grupo do qual, assim separado, devido à molécula sílica, silício oxigênio 4, está ligado a metais de forma intersticial. Não preocupa muito com isso não, isso é muito ciência. O principal que vocês têm que saber dos nesosilicatos é um grupo que pertence à classe dos silicatos. E para mineração são pouco viáveis o teor de minério. Mas a gente vai, como faz parte da emenda da disciplina, a gente vai falar de todos. Então, nesosilicatos, os tetaedros, ele forma uma geometria de tetaedro na molécula, parecendo uma pirâmidezinha, ligado a metais de forma intersticial. O que significa ser intersticial? Esses tetraedros de sílica estão isolados com os elementos metálicos, os metais, em volta desse tetaedro. Ou seja, não há compartilhamento de oxigênio entre os tetaedros.
Depois, nas outras classes, vocês vão ver que tem. Então, vamos ver os exemplos, né, dos minerais nesosilicatos. Olivina, um silicato de ferro magnésio. Não é minério de ferro e não é minério de magnésio. Eu até coloquei aí no texto, olha lá, ver no Google Imagens, praia de areia verde no Havaí. Tem uma praia lá que a areia é verde. Por quê? Porque são cristais de olivina. Ou seja, como o Havaí é uma ilha vulcânica, basáltica, o basalto é rico em olivina. Então, nesse caso ali, as rochas estavam super saturadas de olivina. Sofreram erosão, intemperismo, erosão, e a praia, né, naquela porção ali dessa ilha no Havaí, o Havaí tem várias ilhas, não é uma ilha só, mas nessa praia específica a areia é completamente verde, né, de cristais de olivina. É uma gema semi-preciosa, né? No capítulo Gemas nós iremos comentar. Ela tem uma cor bonita, uma cor verde transparente, muito bonita. Depois tem um subgrupo que eu acho interessante, falar das granadas. Se você ouviu falar no mineral que chama granada, na verdade não é um mineral, é um subgrupo de minerais. Mas as pessoas têm mania de falar granada. Pronto. Mas pode ser espersatita, pode ser almandina, pode ser andradita, pode ser o varovita, essa palavra é difícil de falar, glossulária, a de manganês, espersatita, eu já falei o nome. Então pode ser uma dessas 6 ou 5 classes de exemplares, né, no subgrupo das granadas. O que vai variar é o cátion. Então, a parte aniônica é o quê? O silício oxigênio. Esse A e B que eu coloquei no texto, Word, em PDF, são a troca de elementos. Eu até mandei, né, coloquei aqui na imagem, na videoaula, né, os minerais, né, e a variação de cor e de composição delas. Como você está vendo aí. O que muda é o teor de ferro, ou de manganês, ou de cálcio, ou de magnésio, ou de titânio, e por aí vai. Urânio também, e por aí vai. Então, você tem a variação, né, desses elementos químicos na parte catiônica da molécula, que vai dar esses nomes diferentes e cores diferentes e composições químicas diferentes para as granadas. Então é isso, é uma gema semi-preciosa, ocorre em granitos, né, e é um exemplar de um mineral silicático do grupo dos nesosilicatos. Depois eu coloquei aí a solução, os polimorfos de aluminosilicatos, que é cianita, andaluzita e silimanita. Esses minerais, apesar da mesma fórmula química, têm nomes diferentes devido ao quê? Ao hábito cristalino, ao sistema cristalino, pois eles são formados de acordo com a temperatura e pressão, principalmente em rochas metamórficas. Coloquei o exemplo aí, o zircão, que é usado muito para datação radiométrica de idade de rochas. Coloquei o topázio, um exemplar. O topázio é uma pedra preciosa, ele vale dinheiro quando ele está bem cristalizado, bem homogêneo, o hábito cristalino dele bem formado, né, bem euédrico. Então, esses são os exemplares do grupo dos nesosilicatos. Lembrando que cada grupo, subgrupo, cada classe de minerais, existem muitos minerais, né? Não dá para falar de todos, nem na faculdade a gente vê todos. Mas eu coloquei aqui os mais interessantes e mais representativos. Para todas as classes, grupos e subgrupos, eu sempre vou colocar o que são os mais comuns, os mais comentados, os de melhores em ocorrência nas minas. Então é isso, dos nesosilicatos são esses, a olivina, o subgrupo das granadas, os polimorfos cianita, andaluzita, silimanita, zircão e topázio. E na próxima aula a gente vai ver o grupo, né, ainda dentro da classe dos silicatos, nós vamos ver o grupo dos sorosilicatos, né, na aula no caso, após as férias. Lembrando que sexta agora é dia 1º, é feriado, então não teria aula presencial. Logo, nossa próxima aula de mineralogia será depois desse recesso de férias induzido devido a essa paralisação que estamos de saúde. Até para esticar um pouco o tempo, né, para poder voltar o mais rápido possível às aulas presenciais. Né? Então, eu achei muito interessante essa ideia, né, de antecipar as férias, já que não tem aula presencial, então antecipa as férias. Quem sabe lá em junho ou julho já volta às aulas presenciais. Pode ser que seja mais viável, né, o governo libere as aulas presenciais. Então, mineralogia, até o semestre
Até o semestre que vem, não, perdão, até depois das férias, senhores. Um abraço e leiam e estudem sempre, senhores.